Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Saí de Cabo Verde. Cabo Verde ainda era português. Como fiz tropa em Cabo Verde, já fiz a formação de enfermeiro. Mas quando vim, teve que fazer outra formação em Portugal. Depois vim para a França. Cheguei em França, eu ganhava 40% ou menos de salário por um colega que fazia o mesmo trabalho que eu. É por isso que eu tive de pedir, como eu tinha o diploma, teve de pedir à Universidade Francesa. Em 3 anos eu tive a Universidade Francesa. Naquele tempo, cabo-verdianos não havia. Havia 18 cabo-verdianos em Paris. Eu tive que meter com os portugueses. Eu fiz parte da primeira associação portuguesa em França, que era a Associação Nacional dos Portugueses em França. Aprendi muita coisa com os portugueses, que a gente fazia espetáculo, nós é que criámos as escolas, aqui as escolas portuguesas em França, foi a associação que criou e tudo. E então, quando criámos a associação, fomos chamados para o embaixador de Portugal em França, que disse: vocês têm tudo o que querem, à condição que não falar de política. Depois, como eu trabalhava de noite no hospital, fazia 12 horas, das 8 da noite às 8 da manhã. Numa semana trabalhava 4 dias, outra semana trabalhava 3 dias. Então, eu tive a ideia de pedir autorização no Ministério da Cultura para fazer uma empresa de espetáculo. Eu tive a licença e criei então uma licença de espetáculo. E eu fui a Portugal, eu fiz um coquetel com todos os artistas portugueses, de esquerda a direita, porque eu não me interessa, esquerda só e direita, não me interessa. Então depois eu fui empresário de 23 artistas portugueses, durante muitos anos, já foi muito mais tarde, foi em 1980. Eu fui do Marco Paulo, Zé Cid, Carlos do Carmo, toda essa malta. Nos anos fiz espetáculos em todo o mundo. Fez espetáculos na África do Sul, fez espetáculos na Austrália, fez espetáculos na Venezuela, tudo, andei o mundo. Às vezes eu tinha 5 espetáculos no mesmo dia. As noites que eu fiz, os espetáculos que eu fiz com os artistas portugueses, para mim, foi sempre uma maravilha. Olha, no dia 25 de abril, eu fiz 5 espetáculos no mesmo dia com o Carlos do Carmo. Aqui? A frase toda, porque as pessoas reservaram, etc. E disseram, não posso, etc. O Carlos do Carmo ia 1h30 de espetáculo, a gente saiu de 1 hora, foi para outro, e no fim fomos acabar num restaurante. Então eu disse-me, olha rapaz, se eu trabalhasse sempre contigo, tu me matavas. O artista português com quem eu ganhei melhor a minha vida foi o Marco Paulo. O Marco Paulo foi, você não faz ideia como é. O Marco Paulo, quando ia fazer um espetáculo num sítio, tinha o carro para ele, etc. Tinha que ter outro carro para levar flores que as pessoas ofereciam. Não, e ele era um artista fácil. Ele chegava cá, tinha 2 amigos, os amigos iam buscar no aeroporto, ele ia viver com eles, e depois eu digo, olha, o espetáculo em tal sítio, lá vão a levar e tudo, depois ia levar no aeroporto. Foi um artista fácil a trabalhar. Todo o tempo que eu fiz espetáculo, trabalhei com ele. O Marco Paulo, o Zé Cid, o Carlos do Carmo, o Fernando Farinha, o Ada de Castro, Dino Meira, José Melhor. Eu tive o prazer de trazer aqui o Roberto Carlos, veio trabalhar comigo aqui em Paris. Ele teve pouca sorte, porque no dia em que tinha o espetáculo, o Benfica estava no final da Copa da Europa, na Alemanha. Quer dizer, os portugueses preferiram ir ver o Benfica que vir ver o Roberto Carlos. Mas olha, era o sonho da minha vida. Mas eu trouxe o Nelson Ned, isso é maravilha. Maria Bethânia,
E depois, então, eu tive a ideia, comprei um cinema que estava fechado e fez uma discoteca. Aqui na Avenida São Jorge. Foi a primeira discoteca portuguesa em França. Eu chamava Costa do Sol. Tinha 25 anos aberto. 25 anos. Mas depois, como as coisas começaram, eu vendi um ano antes do Covid. Ainda bem. Hoje continua a ser a discoteca portuguesa, porque vendi o meu colega português. Mas hoje já não funciona como antes. Antes era diferente. Antes, por exemplo, os clientes pagavam 90% ao líquido. Hoje é 90% com carta. Não se pode fazer nada, sabe? É um bocado difícil. É diferente, a mentalidade hoje, a mentalidade é diferente, sabe? Às vezes as coisas fácil, que eu não fui, eu para fazer qualquer coisa sofri. Olha, eu para ter a licença de empresário, eu morava no Paris 20 anos, o deputado de lá era comunista. Eu tive que me associar no partido para ter uma ajuda. Eu fui 3 meses comunista, olha. Por isso, olha, os portugueses para mim é tudo. E eu tive um grande problema com Cabo Verde, sabe porquê? Porque quando eu cheguei, quando eu fiz parte da Associação Portuguesa, os cabo-verdianos disseram que era da PIDE. Eu era da PIDE, tanto que havia um senhor que era médico, que estava com o Amílcar Cabral na Guiné, e o Amílcar Cabral queria abusar da mulher dele. Ele então veio para a França e teve 6 meses na minha casa. Como é que eu podia ser da PIDE com uma pessoa que veio da coisa toda? Eu tive 30 anos de sair a Cabo Verde. 30 anos de sair. Por causa de ser português de valor, dou-lhe um exemplo. Nós fomos à Ilha de Sal, em Cabo Verde, passar lá férias. Havia 6 restaurantes. A gente tinha ido reservar de um dia para o outro. Eu fui reservar para o restaurante cabo-verdiano. Nós fomos lá. A moça que veio nos receber levou-nos numa mesa. Havia flores e uma garrafa de champanhe. Disse, mas por que você não se enganou da mesa? Eu disse, não, você é português de valor, é por isso que temos o prazer de lhe oferecer isso. Então, ok, olha. Na vinda, eu tinha o meu bilhete para a 2ª classe. Éramos 6, 7 pessoas juntas. Então, a senhora Serra, é capaz de aparecer? Foi, dei-me o seu bilhete. Então, olha, a TAP tem o prazer de lhe oferecer uma viagem na 1ª classe. Eu disse aos outros, olha, ficam por lá, nós não somos iguais.